Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Monte Alverne, o nosso parque espiritual. Nesta noite de sábado, encerrando as atividades, vamos ter a palestra pública que será proferida pelo nosso irmão e trabalhador aqui da casa, Ricardo, com o tema O que é o Espiritismo? Antes de nós passarmos a palavra ao Renato para a exposição inicial, nós vamos listar aqui algumas atividades que já estão em andamento em nossa casa. Praticamente todos os dias da semana nós temos atividades aqui no Monte Alverne para a comunidade brasiliense. Nas segundas-feiras, nós temos aqui no auditório Allan Kardec o estudo das obras de André Luiz, a direção do nosso amigo Luiz Cláudio, começando às 20 horas. Nas terças-feiras, nós temos, iniciando às 17 horas, o Bazar Meimei. Às 20 horas, nós temos o Anel de Luz, como é carinhosamente chamado, o trabalho com passes, com meditação, aqui no Anel de Luz, aqui próximo, aqui na frente. E também a farmácia fitoterápica Dr. Aníbal, iniciando também às 20 horas, nas terças-feiras. Nas quartas-feiras, nós temos o trabalho de cura mediúnica, de tratamento espiritual, também aqui no auditório Allan Kardec, começando às 20 horas, porém, na quarta-feira, solicitamos que as pessoas que queiram participar, queiram fazer as suas inscrições, elas se apresentem aqui às 19 horas e 30 minutos, para ficarem sentadas, com calma, né, fazerem as suas inscrições. Quinta-feira, meus amigos, nós temos aqui também no auditório o trabalho da desobsessão. A primeira parte aberta ao público e a segunda parte restrita aos médiuns desta atividade, às 20 horas na quinta-feira, sobre a direção de nosso irmão Geovan. Na sexta-feira, nós temos aqui também no auditório Allan Kardec, iniciando às 20 horas também, o grupo do desenvolvimento mediúnico, aberto às pessoas interessadas. Essa atividade está sob a direção também do nosso irmão Luiz Cláudio. E nós temos o sábado com muitas atividades aqui no Monte Alverne, iniciando pela manhã, por volta de 8 horas e 30 minutos, com o café comunitário da Irmã Dulce, aqui também na casa e cozinha de Irmã Dulce, aqui no Monte Alverne, aberto a todas as pessoas interessadas. É feita uma oração, é feito um café comunitário, para iniciar as atividades. Em seguida, às 9 horas, nós vamos ter aulas de yoga, vamos ter plantão de passes, o Bazar Meimei já está funcionando também, e a evangelização infantil, iniciando às 9 horas da manhã. A evangelização infantil é um grupo muito dedicado, são pessoas muito dedicadas e vale a pena aos nossos irmãos ouvintes e presentes aqui no nosso auditório pegar essa dica, pegar essa oportunidade de trazer as suas crianças, os seus jovens para a evangelização. Às 10 horas, a farmácia fitoterápica, Dr. Aníbal também, encontra-se funcionando. Plantão de passes, no Anel de Luz, às 10 horas também. E às 20 horas, a reunião pública, aqui no auditório Allan Kardec, com aplicação de passe coletivo. Fora as atividades que nós elencamos aqui, temos 4 atividades que são os trabalhos assistenciais aqui do Monte Alverne. Também é aberto às pessoas interessadas, às pessoas que queiram colaborar e participar de alguma atividade vinculada à nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Aos domingos, às 8 horas da manhã, nós temos a Solidariedade que Alimenta, a confecção de marmitas, alimentação para distribuição nos hospitais e nas ruas aqui da nossa cidade. Às quintas-feiras,
às 18 horas, nós vamos ter o grupo intitulado Irmã Dulce, que é um grupo que se dirige principalmente ao hospital de base, onde as pessoas vão tocar música, vão distribuir carinho, afeto. Nas datas festivas sempre também distribuem presentes. Nossa irmã Isa está participando desse trabalho já há muitos anos. Temos o nosso irmão Sérgio Paulo, que vem aqui em nossa casa, nosso irmão Adolfo e tantos outros amigos. É uma atividade muito gratificante. Então, esse trabalho do grupo Irmã Dulce, às quintas-feiras, às 18 horas. O primeiro domingo de cada mês, temos uma atividade intitulada Sopa do Tio Tom. As pessoas interessadas comparecem aqui ao Monte Alverne, na cozinha da Irmã Dulce, e preparam os alimentos também com muito carinho. E no terceiro domingo de cada mês, nós temos a caravana de São Gabriel, que é o grupo que se dirige a essa cidade próxima aqui de Brasília, cerca de 70 quilômetros. Vão visitar a comunidade, levam o evangelho, fazem o evangelho no lar, levam cestas básicas, mantimentos. Também há mais de 5 anos esse grupo presta essa assistência, principalmente humanitária, à comunidade de São Gabriel, aqui no estado de Goiás, próximo a Brasília. Então, meus irmãos, o Monte Alverne também disponibiliza canal no Facebook, no YouTube, no Instagram. Qualquer dúvida que os ouvintes tenham, basta nos procurar ou então acessar os canais para obter as suas informações. Para o momento, então, é isso. Vamos pedir ao nosso irmão Cássio fazer a nossa prece inicial e depois, então, Renato fará um comentário. Por favor, filho. Caríssimos irmãos, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos às esferas mais superiores, rogando pela assistência do querido Mestre Jesus, dos mentores de nossa casa, que eles possam estar conosco nesta noite, harmonizando os nossos pensamentos, acalentando os nossos corações, de maneiras que possamos aproveitar o estudo da noite de hoje. Permita, Mestre querido, a presença entre nós de vossos mensageiros de luz, que a paz envolva o nosso coração e que possamos estar receptivos à mensagem da noite de hoje. Rogamos também, Jesus querido, por muita luz, muito amparo e muita intuição para o nosso irmão encarregado do estudo desta noite. Que assim seja. Muito obrigado, irmão Cássio, pela prece inicial. Vamos pedir a Renato fazer o comentário aqui dos 10 minutos iniciais. Boa noite. Hoje nós tomamos a liberdade de fazer a escolha de uma mensagem do livrinho Minutos de Luz, psicografado pelo Ariston Teles, ditado pelo Espírito Pastorino. A gente tomou a liberdade de escolher um tema relacionado ao dia de hoje e desses dias aí que estão, né? Estamos em pleno carnaval, não é? E aí então escolhemos a mensagem Festas. As festas geralmente traduzem a necessidade de expansão das criaturas. Todo encontro festivo, para não descambar pelas vielas da frustração e do tédio, deve manter-se no clima do respeito e do equilíbrio.
O extravasamento de alegrias também pede serenidade. A festa terá o apoio e até mesmo a assistência do alto, se não significar palco de vaidades e extravagâncias. A consciência é o termômetro de cada um de nós. Você pode frequentar festas, pode e deve, bastando que nessas oportunidades você desfrute das alegrias que não acabem em depressão ou tédio. Use o bom senso. E se a gente buscar a origem do carnaval, a gente vai, para quem não sabe, vai ter uma surpresa, é que o carnaval é uma festa religiosa, da tradição católica, do cristianismo católico, herdando uma tradição dos romanos, que por sua vez nos remete a séculos e milênios atrás. O carnaval todo ano muda de dia, né? No dia de fevereiro, porque está associado à Páscoa. São 40 dias antes da Páscoa. Se a gente fizer uma análise psicológica e cultural do carnaval, a gente vai entender que, do ponto de vista geral, de povos, no caso, vamos falar aqui do Brasil, e de alguns outros povos que na atualidade festejam o carnaval, né? Porque tem muitos países que não têm essa tradição. E no Brasil é uma tradição forte, né? As pessoas viajam de muitos outros países para o Brasil para poder participar do carnaval. Mas se a gente, então, fizer essa análise cultural e psicológica, a gente vai entender que faz parte da necessidade do organismo social, ou seja, de uma boa parte das pessoas na sociedade, esse momento de extravasamento, né? Por duas razões. Uma é o que a mensagem começa a dizer. Festas são momentos de expansão. E todo ser humano precisa desenvolver a sua capacidade de se expressar, de se expandir. E o sentimento de alegria tem a ver com isso, não é verdade? Quando a gente sente alegria, a gente tem sensações, sentimentos de expansão. Então isso é das necessidades humanas, né? E por isso que a mensagem diz, olha, é possível festejar, né? Isso é do direito e faz parte e pode ser uma boa experiência para uma pessoa, para um grupo de pessoas, mas se nessa experiência estiver presente a nossa consciência. E consciência aqui a gente também pode usá-la como sinônimo de espírito ou do aspecto espiritual que nós trazemos conosco, né? Então, veja que se nós estivermos conscientes, né, e buscarmos um momento festivo, de alegria, de música, né, Isa? De reunirmos os amigos para tocar, cantar, se divertir, isso, podemos dizer assim como dizem os evangélicos, é de Deus, né? É de Deus. Mas, se nesse movimento de expansão, de festejo, a gente começa a se perder, né? Perder a consciência, aí a gente provavelmente vai cair no que a mensagem diz, né? De alimentar vaidades, luxúrias e comportamentos que no final da festa não vão nos deixar em pé, mas num buraco, né? E aí junta a questão do consumo de álcool, de bebidas, né, que acompanham essas festas que estão acontecendo agora, nesse momento aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, que a gente possa aproveitar essa mensagem para lembrar que festejar é algo que pode ser divino, né? Pode ser abençoado, pode ser protegido pelo alto, pelos mentores, pelos bons espíritos, quando isso é conduzido pela nossa consciência. Mas se a gente faz disso um momento, né, de uma catarse inconsciente, né? Catarse é isso, é uma expressão, soltar emoções, frustrações,
achando que vai ser resolvido no momento de uma alegria que não é autêntica, que não é verdadeira, é só para tampar, né, buracos que não vão ser tampados, buracos, né, sensações de vazios existenciais, psicológicos, que não vão ser tampados com essa alegria, né? Se a gente vai nessa direção, isso não vai nos levar para uma experiência boa, positiva, de equilíbrio, de bom senso. Mas se a gente for, né, com a nossa consciência e buscar, né, pessoas que vão poder compartilhar dessa experiência com equilíbrio, com tranquilidade, mas cantando, dançando, tocando, porque isso é bom demais, gente, né? A gente precisa disso, né? Quando a gente se reúne com os amigos num momento para tocar e cantar, não é como é bom, né? E se isso é feito dessa forma, com consciência, bom senso, né? Isso alimenta a gente de alegrias autênticas, né? E podemos dizer até espirituais, né? Agora, de fato, quando falamos de alegrias espirituais elevadas, né? Isso é de uma ordem além, né, desses festejos humanos, né? E esse é o caminho que devemos trilhar para, né, encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. E eu me lembrei de um dia aqui que a gente estava no trabalho de cura na quarta-feira e tinha acontecido dias anteriores um fenômeno muito marcante. O nosso querido Ariston Teles, o Tom, estava aqui perto da livraria, né, Isa? Eu acho que era próximo ao aniversário dele. Uma maritacazinha pousou nele. Era perto do aniversário dele? Era do seu aniversário. Ah, então era o aniversário da Isa. Ah, pousou em você. Ah, entendi. É. E aí, a Isa, na quarta-feira, vocês ouviram a Isa falar? Eu tenho que reproduzir. Então, era, na verdade, para gravar e para ficar gravado. Era aniversário do Tom, e estava Tom e Isa aqui perto da livraria, e essa maritacazinha pousou na Isa, né? E aí, na quarta-feira seguinte, eu acho que foi bem na seguinte, eu estava aqui na sala, no trabalho, e a Isa comentou com o Chico, assim, falou, Chico, que maravilha que foi aquilo que aconteceu, né? Eu me lembro muito bem, porque aí o Chico virou e falou assim, ô Isa, maravilha não, mais ou menos isso, né? Maravilha não, foi sublime. Você lembra disso? Ele falou, foi sublime. E o sublime é dessa ordem das felicidades, das alegrias espirituais, né? Aqui na Terra a gente fala, que maravilha, né? Que é dessas alegrias humanas, que a gente precisa também. Mas o que a gente precisa mais são das alegrias espirituais que nos leva ao sublime. Então, que o nosso Senhor Jesus esteja aqui conosco e com todos que estão aí comemorando o Carnaval aí pelo Brasil afora e que a consciência esteja conosco. Boa noite. Agradecemos ao Renato e passamos então a palavra ao nosso amigo Ricardo. À vontade, Ricardo. Boa noite. Bem-vindos ao nosso baile de carnaval, né? O baile do Monte Alverne. O conjunto já está formado aqui. A gente veio com a mesma roupa que nós vamos tocar e cantar no final. Então. Newton também, mais ou menos o mesmo tom. Meus amigos, vocês devem ter observado que o título da exposição de hoje é O que é o Espiritismo, né? Por que esse título? Não é por falta de humildade minha, não, viu? Querer resumir aqui o que é o Espiritismo. É por conta desse livro aqui, ó, chamado O que é o Espiritismo. Esse livro, para quem não sabe, é um livro de Kardec. É um livro que contém um resumo da doutrina espírita, né? Um resumo muito inteligente, muito direto. E fazer um breve relato aqui para vocês. Eu tive contato com a doutrina espírita aos 13 anos. Antes disso, o meu contato era com a religião católica, apesar de minha mãe ser espírita desde que eu nasci. Mas por meu pai católico, né? Aquela coisa, não vai levar o menino para ver espírito, né? Aquelas coisas, né? Isso aí, ele vai assustar, não vai dormir à noite.
Aos 15 anos eu comecei a ter contato com a Comunhão Espírita de Brasília. A princípio, participei de um trabalho lá, de fechamento dos chakras, né? Que acontece, que é muito comum com os adolescentes, né? Um certo despertar da mediunidade precoce, aí, esse trabalho fazendo a Comunhão Espírita. E a partir daí comecei a estudar a doutrina espírita e a participar mais ativamente. Mas eu só comecei a comentar com as pessoas que eu era espírita depois dos 30 anos. Por quê? Primeiro porque, por uma opção profissional, eu comecei a conviver num meio muito cientificista, digamos assim, né? Em que comentar sobre religião, religiosidade, era até certo ponto, né, aos olhos aos olhos daquela comunidade ali, misticismo, né? Principalmente comentar sobre o espiritismo, misticismo, um certo sinal de fraqueza, né? Tá misturando as coisas, religião com ciência, né? O que é uma bobagem, né? Quem fala misturar religião com ciência. Não existe religião e ciência, né? Existe o que é verdade e o que existe, né? Não existe a religião e a ciência. E a doutrina espírita mostra muito isso para a gente. Mas à medida em que eu comecei a falar sobre a doutrina espírita, no meu meio de convivência, pasmem, eu comecei a ser muito questionado também. Questionado muitas vezes de uma forma boa, por pessoas que tinham curiosidade, né, em saber, em conhecer, por aquelas pessoas que tinham vergonha, mas queriam, né, ir num centro espírita, né, sentiam aquele apelo, aquele chamado, né, por outras que queriam só escarnecer, né, por outras tantas que já tinham sua crença, sua religião, e queriam mostrar superioridade de conhecimento, superioridade, né, dizer, minha religião é melhor que a sua, né. Mas o fato é que eu sempre me perguntava assim, será que não existe uma obra na doutrina espírita, mas na doutrina espírita tradicional, né, que pudesse resumir para as pessoas que estão apenas querendo conhecer, ter um contato, porque isso é muito comum, né? Uma pessoa, por exemplo, que não está satisfeita lá na religião católica, fala, eu vou buscar o espiritismo. Ela não vai ler o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns. Não. Ela não vai se matricular nos cursos, né, de evangelização, né, no caso de criança, nas fases, né, de estudo da doutrina espírita. Ela quer ler uma coisa direta, ela quer saber do que se trata, antes de eu tomar contato. E um dia, visitando uma livraria espírita, eu já tinha ouvido falar do livro, né, Kardec tinha escrito. Eu dei de cara com esse livro na prateleira e peguei, levei para casa e comecei a ler. E achei fantástico, até para quem já tem tempo de doutrina. Porque é incrível como Kardec conseguiu resumir, né? É incrível como ele conseguiu resumir a doutrina espírita já nas obras que ele, né, nas obras famosas, Livro dos Espíritos, tal, porque é um absurdo. E ele ainda resumiu mais ainda nesse livro. Então é sobre esse livrinho que eu quero falar com vocês hoje. Nós vamos abordar aqui apenas um tópico do livro que chama Resumo do Ensinamento dos Espíritos. Obviamente não dá para a gente falar sobre tudo da doutrina espírita aqui, mas eu queria que, para quem já tem um contato mais íntimo, rememorar algumas coisas, para quem ainda não tem, né? E aí eu não estou falando só dos encarnados, né, que consigam ter um ponto de partida, né, para entender onde começa esse caminho, né, onde começa a se trilhar esse caminho de luz e por que, né, a doutrina espírita é o que é hoje. Bem, dito isso, eu queria fazer uma observação, gente. Essa atividade aqui, apesar desse formato, uma pessoa aqui em cima falando, então, ela é feita para vocês participarem. Sempre foi assim, desde a época do Ariston, né? E eu entendo que
Vocês podem ficar um pouquinho envergonhados, né? Mais tímidos e tal. Tem um microfone aí, né, Renato? A hora que vocês quiserem fazer um comentário, não precisa ser pergunta, não, um comentário mesmo. Pode pegar o microfone aqui, ou pode até passar para o Renato aqui. Renato faz. Se tiver com vergonha, o Renato passa o questionamento. E por que eu digo isso? Isso é um trabalho espiritual que nós estamos fazendo aqui também. E, às vezes, a espiritualidade age pela intuição de vocês, né? Mais do que pela minha, do Sérgio, né? Então, às vezes, o comentário que vocês... é um comentário bobo, não vou nem... Às vezes, tem algum irmão precisando desse comentário, tá bom? Vamos fazer um breve histórico aqui, que é importante. Primeira metade do século XIX. Antes disso, só comentar com vocês que eu tentei resumir da seguinte forma, tá? O ensinamento dos espíritos. Nós vamos falar sobre Deus, sobre o espírito, sobre a reencarnação e sobre o espiritismo aqui. São esses 4 tópicos, tá? E acho que a gente consegue entrar no cerne da doutrina. Além disso, tem muita coisa. A literatura é muito vasta. E ela é dinâmica, né? Ela vem se modificando, né? Como tudo que é real. Nada é estático, né? Nessa vida. Certo, mas na metade do século XIX, primeira metade do século XIX, começa nos Estados Unidos alguns fenômenos serem publicizados, né? Ou atingirem uma fama entre as pessoas. No início, como mero entretenimento, que é o que vocês já devem ter ouvido falar das mesas girantes, né? Ou mesas giratórias. O que era isso? Eram pessoas que se reuniam em volta de uma mesa, né? Tinham vários métodos, evocar espíritos, né? Outros só se concentravam e tal. E essas mesas, então, se movimentavam, às vezes saíam do chão, se arrastavam para um lado, se arrastavam para o outro. E isso, a princípio, gerou um frisson na sociedade, né? Primeiro, porque era uma diversão, né? Ver as mesas giratórias. Segundo, porque os especialistas da época começaram a tentar explicar. A primeira explicação, e a mais comum, era charlatanismo. Né? Isso é charlatanismo. Né? Outros que já tinham um pouquinho mais de entendimento relacionavam o fenômeno à energia psíquica, energia animal, que eles chamavam, de pessoas que tinham essa capacidade. Né? No caso, as pessoas estavam reunidas em volta da mesa. Só que o negócio começou a ficar mais complicado para explicar. Por quê? Porque as mesas que eram giratórias viraram mesas falantes. Como? Os grupos determinavam que se a mesa batesse uma vez no chão era a letra A, 2 vezes era a letra B, 3 vezes era a letra C. E começaram a vir mensagens de acordo com as batidas na mesa. Na plateia, antes disso, dos Estados Unidos, essa prática migra para a Europa. Na França, na plateia, um personagem central, Allan Kardec, que era um indivíduo dotado de uma inteligência descomunal, de uma cultura vasta, né? E de uma mediunidade igualmente grandiosa. E ele, mais do que todos, começa a questionar, mas não pode. Existe um princípio inteligente atrás disso. Por quê? Como que algo que é só uma energia psíquica pode ter vontade, né? Confeccionar frases, movimentar a mesa para o lado que quer, independente do médium que estivesse ali. Eu já estou usando o termo médium, porque eram médiums, né? E começou a questionar o fenômeno. E a primeira pergunta óbvia, mais inteligente, que podia ser feita, ao invés de ficar divagando, é charlatanismo. Uma pergunta simples Kardec fez. Quem está fazendo isso? E a resposta veio. Somos nós, os que estão
do lado de cá. Do lado de cá, quem? Os espíritos. Espíritos, mas espíritos de quem? De quem já viveu aí. Interessante, né? Eu vou pular agora um tempo, porque é obviamente que isso foi evoluindo o método e tal. Mas o que começou a se observar? Se o espírito consegue movimentar uma mesa, ele consegue movimentar uma mão de uma pessoa, certo? A mão não é matéria? E assim foi feito. Começou-se, então, as primeiras psicografias através da interação com a mão do médium. Só que aquilo era extremamente lento. E a espiritualidade começou a perceber que, através da interação perispírito, estou colocando um conceito aqui que depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer alguma coisa. Através da aproximação do perispírito, seja por audiência, ou seja, o espírito ditar no ouvido do médium, ou pela psicofonia, que é o médium ouvir dentro de sua mente, ou através de intuição, ou de imagens, o texto que está escrevendo, ou mesmo o médium inconsciente e aquele espírito utilizando a motricidade do médium para escrever mensagens. E Allan Kardec, então, através deste método, realiza um dos maiores trabalhos, eu ouso dizer, um dos maiores trabalhos que a humanidade já fez. Eu acho que a gente valoriza pouco Kardec. A doutrina espírita, pouco. Os outros, nada. Porque veja o que Kardec fez. Ele formulou perguntas para os espíritos. Mas não era assim. Chegava aqui e falava, Ricardo, você vai trabalhar hoje? Vou. Seu mentor vai manifestar? Possivelmente. Pede para ele responder isso aqui. Não. Kardec formulava as perguntas e recebia as respostas de vários médiuns, de várias manifestações espirituais. Numa época em que não tinha e-mail, não tinha telefone. Telefone até tinha, mas devia ser uma dificuldade, né? Será que tinha? É. Perceba, era tudo carta. Ele pegava todas as respostas, compilava, as comparava e escreveu um livro que tem 1000 perguntas, chamado Livro dos Espíritos. Se fosse só o Livro dos Espíritos, estava bom, né? Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns e mais 2. A Gênese e Céu e Inferno. Nenhum ser humano consegue fazer esse trabalho numa vida. E Kardec teve ajuda espiritual. É um trabalho sobre-humano. Queria que vocês pensassem. Uma pergunta simples, né? O que somos, por exemplo, né? O que é o espírito? Você recebe 15 respostas diferentes. Isso é uma das 1000. 15 respostas diferentes. Textos pequenos, grandes, médios, que chegam em épocas diferentes para você, porque não chegava tudo no mesmo dia. Devia chegar a resposta quando ele já tinha escrito aquele texto daquela. Percebe a dificuldade? E Kardec, então, escreve as bases da doutrina espírita. Aqui um parêntese. Nosso irmão Francisco, aqui numa palestra um tempo atrás, disse uma coisa muito interessante e é real. O Espiritismo tem mais de 150 anos. 170, 150, mais de 150, vamos colocar assim. Nesse período, como tudo que é dinâmico, eu disse, a coisa evolui. Mas existe muita bobagem sendo dita por aí, em nome do espiritismo kardecista cristão. E é preciso que nós voltemos a beber da fonte Allan Kardec. Certo? A literatura espírita é linda, ela tem coisas modernas, lindas, né? Mas é preciso ler Kardec, porque senão se tira conclusões erradas das coisas. Tá certo? Não vou entrar nos detalhes aqui,
mas tem muita gente se pronunciando como espírita kardecista, falando bobagem, né? Que é próprio do ser humano, a gente deve perdoar também. Nem sempre a bobagem é dita com maldade, mas é preciso estudar, tá certo? E por isso que eu trago para vocês aqui, aqueles que já são espíritos há muito tempo, aqueles que não são, aqueles que estão iniciando, um livro resumido, mas de Kardec, tá? Então, até agora foi meio que blá blá blá, né? Vamos lá. Vamos começar a falar sobre, na visão da doutrina espírita, o que é Deus. O que é Deus ou quem é Deus? Certeza? Ou quem? Não é aquele homem barbudo, não? Hã? Que pune quando você peca, que está sentado num trono lá, e quando você faz tudo direitinho, você vai ficar do lado dele para a eternidade, não é não? É o que ou é quem? É ótimo que vocês já estejam falando o que. Por quê? Porque se eu fizer essa pergunta para a humanidade não, humanidade ocidental, eu acho que 90% vai falar assim, quem? É aquele, eu tenho certeza, é que é barba branca, grande. Vejo ele todo dia, eu mentalizo ele todo dia. Mas é o quê? Vamos lá? Vamos fazer a primeira leitura aqui. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é eterno, único, imaterial e imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deve ser infinito em todas as suas perfeições, porque, supondo-se um único de seus atributos imperfeito, não seria Deus. Bem maior do que um cara de barba branca, né? O que vocês acham? Difícil, né? Esse entendimento aqui. Mas é para ser difícil mesmo, porque nós somos um grãozinho de areia, né? Perto dessa infinitude. Mas eu queria chamar atenção para algumas coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Certo? Depois eu vou fazer um questionamento para vocês, quero ver a resposta de cada um. Causa primeira de tudo. É eterno. É único. E aqui eu faço uma ressalva. Porque, sem criticar, tá? Mas é uma observação. Eu acho que a doutrina espírita, vamos colocar assim por enquanto, das crenças cristãs, ela é a única que realmente considera Deus único. Uma coisa que sempre me intrigava na religião católica, e eu sempre perguntava e meu pai gaguejava: Jesus é Deus? Certeza. Jesus é Deus, mas para a religião católica, Pai, Filho, Espírito Santo. Politeísta. São 3 deuses? É um que vira 3? Como é que é isso? Percebem a dificuldade disso? O católico, de vez em quando, cita Jesus como Deus. Para a doutrina espírita, Jesus não é Deus. Estou sendo enfático aqui, porque eu tenho certeza disso que eu estou falando. Tenho certeza que Jesus eu não tenho certeza de nada. Estou falando que a doutrina espírita não considera, tá? Jesus é o espírito mais evoluído que pôs os pés aqui, governador deste planeta. E existem espíritos tão evoluídos como Jesus, ou talvez mais? Sim. Sim. Isso choca um pouquinho quando a gente ouve a primeira vez, né? Principalmente para quem vem do catolicismo, do protestantismo, né? Continuando no texto. Deus criou a matéria, que constitui os mundos. Criou também seres inteligentes que chamamos espíritos, encarregados de administrarem os mundos materiais, segundo as leis imutáveis da criação,
e que são perfectíveis, olha o termo, pela sua natureza. Em se aperfeiçoando, aproximam-se da divindade. O que é ser perfectível? É ter potencial de perfeição, né? Não é ser perfeito. Nós temos potencial de perfeição? Certamente. Né? Estamos perto? Certamente não. Né? Mas percebam, nós podemos resumir a criação de Deus. As coisas mais complexas, elas são também as mais simples. Observem na vida. Existe alguma coisa mais simples do que uma abelha? Existe alguma coisa mais complexa do que a função da abelha? Da comunidade que a abelha forma? Percebe? Na natureza, é tudo muito simples e complexo. Deus cria a matéria, né? Que nós podemos aprofundar um pouco, conversar sobre fluido universal, né? O que é o fluido universal? Que vai dar origem a toda a matéria, é dependente do planeta que está associado, tem uma densidade, né? Então vira cimento, vira flor, vira tecido humano, vira celular, né? Deixa eu perguntar para vocês, será que existe matéria aqui que nós não estamos observando? Ou que nós não estamos observando é imaterial? Perguntas difíceis, né? Mas eu acredito que sim. Porque tudo que a gente só observa porque nós temos sentidos, né? A gente ouve, cheira, enxerga. Mas um cachorro ouve mais que a gente. Vocês sabiam disso? Tem sons que o cachorro ouve, você não ouve. Quer dizer, então, que se você não ouve, não existe? Isso é para vocês pensarem, né? Nossa Senhora, o tempo já está... Hoje está... Mas se a gente não cumprir aqui, a discussão está bem filosófica, né? Tá certo. Deus cria o espírito também. Nós. Espíritos aqui, agora encarnados, né? O espírito que é um princípio inteligente, perfectível, com potencial de perfeição, né? E que nos dá individualidade. Eu sou o Ricardo, tenho consciência que sou o Ricardo, não sou o Renato. Eu posso modificar a minha vida. Eu posso modificar o meu ambiente. Isso são atributos espirituais, atributos da inteligência. É imaterial, mas está sempre acompanhado de uma coisa chamada perispírito, que é o envoltório, é a casquinha do espírito, e que, a depender do meio em que se encontra, das existências anteriores, da forma com que essa inteligência plasma a própria imagem, pode ter forma humana. Quantas vezes os médiuns videntes veem espíritos que é espírito e perispírito? Está em forma de homem, olha lá, é o fulano de tal. Né? Aquela é a forma que o perispírito toma. É a interface entre o espírito e o corpo, né? O material. Tá certo? E agora o mais fantástico de tudo. Deus cria leis. Leis provenientes de uma inteligência de infinita sabedoria e justiça. É lei, gente. Como é difícil a gente entender isso. Ah, por que isso aconteceu comigo? Não tenha nada que esteja acontecendo com você que não seja resultado de uma lei, de uma infinita sabedoria. Por que eu não sou Brad Pitt? Por que eu não sou rico? Por que eu estou doente? Não é isso? Por que eu não tenho dinheiro? Será que seria melhor se você tivesse? E a pergunta que eu quero fazer para vocês: se Deus é a causa primária de todas as coisas, Deus também criou o mal? O que vocês acham? Difícil, né?
Falaram aqui, Deus é a causa primária de todas as coisas. Fala? Não. Por um único motivo. O mal, ele é consequência da inobservação das leis de justiça de Deus pelos espíritos, que são criados com inteligência, com potencial de perfeição e com um atributo que vocês vão ouvir falar muito na doutrina espírita, chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Vocês têm potencial infinito e direito de escolha. Só que a lei é a lei. Tá certo? Quem planta uva, colhe uva. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem não planta nada, não colhe nada. É assim. Não adianta, gente, eu ter uma vida de erros e no leito de morte me arrepender e orar um Pai Nosso e aceitar Jesus na minha vida. Adianta para aquele momento. Não adianta. Não adianta. O irmão que é criminoso procurar uma igreja, aceitei Jesus, eu sou servo de Deus. Atenua? Lógico que atenua. Lógico que atenua. Se fosse assim, era muito fácil. Qual o objetivo de ter uma conduta reta? Nenhuma. Nenhuma. Essa inteligência suprema. Fechem os olhos e pensem. Inteligência infinita, infinita sabedoria. Se resumiria a isso? Se resumiria a lidar com seus filhos dessa forma? Por outro lado, a ideia de que Deus, o Deus que condena o homem de barba branca, que num dia de um juízo final vai me julgar. Deus não julga ninguém. Agora, uma coisa ele faz. Ele dá chances infinitas. O Espírito tem a chance do arrependimento. Mas é o arrependimento com ação, com consciência. Ou seja, tem uma cena tão interessante, eu não sei se vocês já viram esse filme, como é que chama? Cabana? Né? Que o rapaz tem a filha dele assassinada e ele então ele tem um encontro com o tripé, né? Filho, Pai, Espírito Santo. Mas tudo bem, aí eu acho que ele está em contato com Deus mesmo. E ele conversa assim, eu quero a punição do sujeito que matou minha filha. E aí Deus fala assim, tá certo. Mas vamos fazer o seguinte, eu também quero, pelos seus pecados, um dos seus filhos. Você escolhe quem? Seu filho ou sua filha? Seu filho é mentiroso, não sei o quê, sua filha pensa no mal, né? Tem raiva, não sei. Qual que você escolhe? Eu te dou o criminoso que matou a outra filha, né? E você me dá um dos seus filhos. Mas como? Eu não posso entregar assim um filho meu. Então por que você acha que eu também? Então não tem isso, gente. Deus condenar, jogar no fogo do inferno. Não existe isso. Né? Isso é irreal, isso não condiz com a racionalidade, com a inteligência que nós temos, com a grandeza desse universo, com a grandeza da obra. É muito reduzido. Isso só serve para o homem jogar sujeira para debaixo do tapete. Né? Parar de raciocinar, parar de ser um ser ativo sobre a sua própria vida e pensar que a realidade de um ser tão imenso se reduz
a esses conceitos pequenos: céu, inferno, Deus, diabo, condena, não condena, é salvo, não é salvo. Percebe? Tudo isso que nós estamos lendo aqui já é muito pequeno. É para caber dentro da cabeça da gente. Pois não. É porque você comentou, meu nome é Ari Borges, boa noite a todos. Você comentou sobre a pessoa que faz o mal, que ele vai pagar. Mas ele vai pagar com o subjugamento dele mesmo, quando ele vier a óbito, vamos dizer assim, ou do juiz final como falado, ou ele vai pagar no umbral como um castigo. Vamos lá. É difícil, Ari. Você me fez uma pergunta aí, eu vou falar o que eu penso, tá? Assim, porque mesmo a doutrina espírita, ela não te dá, e ela nem pode te dar as chaves da realidade, porque nós não temos essa capacidade de entendimento. Mas veja bem, era o próximo tópico, mas eu estou vendo aqui que meu roteiro, fui querer resumir, não consegui nem falar um quarto. Existem alguns mecanismos pelos quais a gente, como é que se diz? Eu não vou dizer paga, não. A gente responde pelos nossos atos, tá? Um deles pode acontecer de na própria encarnação, que você comete o erro, você começar a pagar ou começar a responder por isso. Depende muito da espiritualidade que os mentores permitem, da sua atitude perante o erro, tá? Segunda forma é reencarnação, tá certo? Só que aí tem um detalhe nesse meio do caminho aí. O inferno que cada um vive, você falou em umbral, está dentro de nós mesmos. É a consciência. E o que acontece é que quando a gente desencarna, o espírito tem a capacidade, por não estar preso na carne, tá? No corpo, de vislumbrar tudo o que ele fez, de vislumbrar toda a realidade interna do pensamento plasmado, do que ele tem valorizado. E muitas vezes o espírito não tem o discernimento de procurar a luz. Então ele fica vagando indefinidamente, o que muitos chamam de umbral, tá? Que às vezes realmente é um lugar que é plasmado pela mente daqueles espíritos que estão ali. Porque energia é atraída por energia. Energia ruim, vamos dizer assim, é atraída por energia ruim. Se você tem pensamentos ruins, sentimentos ruins, você acha que você morre e você vai para um lugar iluminado, mas você tem chance de sair dele. Agora, isso às vezes é um trabalho árduo, um trabalho de estudo, um trabalho de resiliência, um trabalho da espiritualidade que dá apoio a esses espíritos. Então, os casos são mais variados, tá? Mas um dos mecanismos mais bonitos e mais eficientes e mais presentes de correção dos erros se chama reencarnação. Entende? Infelizmente, alguns irmãos nossos não conseguem reencarnar por não entenderem a realidade após a vida terrena aqui. Porque o espírito tem que ter algum grau de entendimento, algum grau de percepção e de aceitação para poder reencarnar. Percebe? É por isso que se criam esses lugares, umbral e tal. Vocês querem comentar alguma coisa? Essa pergunta, né, feita, que é bem complexa, ela pode, né, também ser começada a ser respondida compreendendo que reencarnação é oportunidade de restauração, né? Porque quando a gente cometeu erros, e os erros são ações, atitudes,
fora da lei, né, de Deus, Deus é lei, como você colocou, eu, então, causei algum mal para mim e para o outro. Então, eu vou ter chance de restaurar isso, né? E essa é uma das revelações da doutrina espírita muito importante. E a restauração exige um trabalho, né, a ser feito, né? Então, por isso que você disse, não basta num dado momento, no momento que você se conecta a Jesus e diz, né, agora Jesus está no meu coração, ali é o começo de uma restauração, né, de um despertar de consciência para consertar o que você fez de errado. E esse consertar é um longo caminho, onde a reencarnação é esse mecanismo necessário, porque Deus, a vida, né, Deus vai te dar a oportunidade de reencontrar aqueles com os quais você cometeu algum erro, alguma conduta equivocada. Né? Então, a ideia de restaurar, né, da oportunidade de restabelecer, vamos dizer assim, essa ordem, essa lei na sua vida, na convivência com os outros. Né? E aí, Ari? Tem trabalho. Tem trabalho. Tá certo. Só finalizando, Ricardo, essa questão também vai muito da consciência daquele irmão. Vamos citar aqui o André Luiz. Ele ficou cerca de 8 anos no chamado umbral, uma zona de transição daqueles irmãos que realmente ele foi como um suicida, né, praticamente. Mas a partir do momento em que esse espírito, André Luiz, ou qualquer um de nós, tivermos a consciência que nós estamos ali por algum motivo e nos voltarmos para uma oração, um momento de nos conectarmos novamente com os nossos benfeitores, os nossos guardiões, nós vamos ser auxiliados, como André Luiz foi, e isso vai ter uma variação de acordo com o nosso entendimento. Por isso que nós temos que buscar esse entendimento enquanto estamos aqui na carne. Depois que nós somos para o outro lado, tudo é mais difícil. Tudo é complexo, a dor é muito maior, as decepções são muito maiores, porque a carne ela amortece muito as nossas sensações. Né? Então isso vai muito de cada espírito, daquilo da sua trajetória reencarnatória e do que ele despertou desse conhecimento. Se ele nunca buscou a espiritualidade, nunca buscou nada, e realmente ele vai padecer, porque ele vai se encontrar com seus semelhantes, e sem o corpo físico o sofrimento vai ser muito maior, então vai demorar ainda mais para ele buscar esse entendimento aí. Né? Mas a partir do momento que ele busca esse entendimento, ele descobre isso aí, vamos dizer, entre aspas, descobriu que existe algo mais, a lei de Deus, de tanto sofrer ele está cansado, aí ele recebe esse auxílio, e vai, às vezes, reencarnar até sem a necessidade de tanto sofrimento na próxima encarnação, desde que ele traga a sua consciência na lei de Deus, né? Que a lei de Deus está em nossa consciência, basta que nós busquemos essa questão aí. Então, o hoje que é o importante para nós. Não precisamos ter medo de morrer, medo de ir para o umbral, que eu vou sofrer, não. Vamos então resolver agora. Todo dia uma encarnação nova para nós. Nós nascemos novamente todos os dias. Né? Vamos agradecer essa oportunidade e buscar esse entendimento enquanto nós estamos a caminho. Depois que passou para o outro lado, às vezes fica mais difícil mesmo, né? Bem mais difícil. Ari, é importante, você comentou aí, lá não tem água gelada, né? Água de coco, né? Você falou? Deixa eu te falar, é importante para todos. Não tenham medo, porque a palavra é chance. A gente sempre tem chance, tá? Independente, assim, do que seja. Existe um grupo de trabalhadores espirituais auto-intitulados Servos de Maria. Me veio aqui agora para fazer essa... Os Servos de Maria é um grupo espiritual, um grupo de espíritos muito evoluídos, que podiam estar respirando ares sublimes. E eles estão dioturnamente nos umbrais da vida, oferecendo a mão. Só que cada um tem seu tempo. E muitos espíritos ainda não estão preparados para pegar na mão deles. Mas ninguém está desamparado, nem condenado ao fogo eternamente. Não tenham medo. A palavra é chance. Vai ter trabalho? Vai.
Vai. É com trabalho. Tá? Mas a palavra é chance. Nós vamos combinar uma coisa aqui. Nós vamos voltar a fazer outras exposições sobre o que é o Espiritismo, que eu acho que é muita coisa. Assim. E eu queria até pedir... Quase toda reunião eu estou aqui, né? Aqui do lado, com o pessoal. Se vocês quiserem dúvidas e tal, anotar numa folha de papel, me entregar, porque a gente tenta, eu não vou prometer, né? Porque às vezes... Mas a gente tenta ir colocando em outras explanações também, tá? Porque esse é um tema doutrinário e vão surgir muitas dúvidas, né? E essas dúvidas não são só de vocês, são nossas também, né? É a oportunidade que a gente tem de estudar também. Nós estamos chegando no final, que eu queria dizer o seguinte. Uma das perguntas que eu recebi de colegas, né? Essa especificamente foi de um colega de um plantão, que perguntou isso para mim. Ele falou assim, Ricardo, ele além de muito inteligente, ele é ateu, mas ele é muito inteligente. Ele tem um certo entendimento, assim, porque ele cursou 2 anos de teologia, então ele tem, quer dizer, um ateu que fez teologia. Deve ter se decepcionado muito com o que aprendeu. Mas o que acontece? Ele fez uma pergunta simples para mim. Ele falou assim, Ricardo, espiritismo é religião? Lembrando que nós estamos falando aqui do espiritismo kardecista cristão, tá certo? Porque tem outras doutrinas que são chamadas de espiritismo também, né? Muitas provenientes da religião africana, né? Se auto-intitulam também. Se auto-intitulam não são, né? Não vamos colocar assim, não. Porque a gente tende a puxar sardinha para a nossa brasa aqui, né? Mas vamos lá. Eu queria dizer o seguinte, o espiritismo, ele é ciência, pasmem. Por quê? Porque ele estuda a interação entre os encarnados e o mundo espiritual. Estuda, tá certo? Hoje em dia, estuda utilizando método científico. Tá certo? Tem diversos trabalhos já em universidade. Ele é filosofia. Por quê? Ele é doutrina filosófica. Porque ele se presta a questionar os aspectos morais, os aspectos de consequência na vida das pessoas, por que o pensamento é produzido, né? Por que os costumes são colocados, né? E no meu modo de entender, ele é também religião, por 2 motivos. Primeiro, porque ele usa da doutrina mais fantástica e fabulosa que esse planeta Terra já entrou em contato, que se chama cristianismo. O código de ética da doutrina espírita é o cristianismo. E com respeito a todas as religiões, inclusive as de matrizes orientais e tal, não existe uma doutrina de mais justiça e amor do que a doutrina cristã. Do que a palavra do Cristo, a palavra pura, eu estou dizendo, do Cristo. Tá? Apesar da doutrina espírita não ter seus cultos, né, seus dogmas, não existe rituais aqui, né? Com todo respeito, as religiões têm rituais. E nem tampouco a doutrina espírita exige de vocês que vocês professem dogmas e que não professem outras religiões. O que eu estou querendo dizer? Essa é uma das coisas mais legais da doutrina espírita e que me chamou muito para ela. Não tem importância ser católico. Não tem importância nem chegar aqui dentro e falar sou católico, sou protestante. Eu duvido que alguém aqui olhe com cara torta ou não deixe você entrar aqui. Tá certo? Não tem esse impedimento. Eu acho que, à medida que se vai se aprofundando, a tendência é se distanciar de lá e vir para cá. Mas ninguém faz essa exigência. Uma vez eu ouvi uma frase de um professor da minha filha, que foi uma das coisas mais lindas, ele falando para umas crianças. Ele falou assim, ó, se uma religião se diz cristã
e não acolhe a todos, ela não é cristã. Porque Jesus acolhia a todos. E para mim, espiritismo é religião pelo segundo motivo. Porque religião vem de uma palavra chamada religare. Vocês sabem disso? Que é conexão com o alto, conexão com Deus. E é aqui na doutrina espírita, no Monte Alverne, que eu tenho a possibilidade, eu tenho essa possibilidade todo dia e todas as horas, mas que eu tenho essa possibilidade mais viva na minha vida de conexão com o Criador. É na doutrina espírita. Tá bom? Obrigado a todos. Uma noite de muita luz, muita paz para todo mundo. Agradecemos a Ricardo pela exposição da noite. E só esse comentário rápido, essa liberdade que a doutrina espírita nos propõe, liberdade de ação, de pensamento, ela traz também uma responsabilidade de acordo com os nossos atos, que gerarão um bem-estar ou um melhor entendimento das nossas provas, das nossas expiações, dos nossos sofrimentos, sempre nos mostrando que vale a pena essa busca de coração mesmo para sermos pessoas melhores, perdoando mais, amando mais o nosso próximo e entendendo que cada um tem o seu momento evolutivo, seu momento reencarnatório. Nós agradecemos a presença de todos, aqueles que depois vão ver a nossa exposição aqui do irmão Ricardo em suas residências. Vamos pedir aos médiuns presentes que compareçam aqui à frente do nosso tablado para o passe coletivo, pedindo a todos que possam mentalizar aí as suas famílias, os seus entes, e a irmã Isa fará aqui então a nossa prece final. Temos também aqui à disposição para doação o Evangelho, o Livro dos Espíritos e a cartilha para o estudo do Evangelho no lar. São livros novos para doação, os interessados basta vir aqui pegar conosco. Então a Isa fará a nossa prece final. Então vamos nesse momento agradecer a Jesus pela bela palestra que nos aproximou do nosso codificador Allan Kardec, que nos deixou tanta coisa bela para vivenciarmos no nosso dia a dia com o Evangelho do nosso amado Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que aqui se encontra, que essa paz possa chegar aos nossos lares, aos familiares, aos amigos, aos desafetos, a todos os hospitais onde existe dor. Que Jesus, o médico maior, possa abençoar a cada um. Pedimos também em favor do momento atual, que é o Carnaval, que todos os nossos irmãos possam ser abençoados e protegidos de todo o mal. Que essa paz que aqui sentimos nos acompanhe durante toda a semana e que muitas vezes nós possamos estar aqui reunidos em Seu nome, Senhor, a fim de falarmos do Seu Evangelho. Muito obrigada por tudo e faz de cada um de nós instrumentos de paz, de amor e de bondade, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Isa. Meus irmãos, um excelente fim de semana. Voltemos aos nossos lares com muita paz, muita proteção de Deus, dos nossos benfeitores. E o nosso muito obrigado por esta noite. Que assim seja, meus irmãos.